A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INNEuropa e twitter.com/INNEuropa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente, todos nós. Eu queria falar sobre um tema que se chama Quando Deus Decide. Jonas. De manhã nós usamos o texto de Jonas e nós falamos sobre valores. Mas a gente quer falar um pouquinho hoje sobre esse assunto, quando Deus decide. Jonas, abre no texto do livro de Jonas, para que a gente possa proceder à leitura nessa noite especial e temos a certeza de que Deus, de alguma forma, Ele vai ministrar e vai falar ao seu coração. Quantos podem dizer aleluia, porque Deus vai falar ao coração? Se você achou o texto, você podia dizer amém onde você está, querido? Versículo 1 do capítulo 1 do livro de Jonas, diz assim: a palavra de Yahvé veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive, quer dizer, morada de Ninos, e prega contra ela, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. Entretanto, Jonas decidiu fugir da presença de Deus, de Yahvé, o Senhor, e partiu na direção de Tarsis, isto é, jaspe amarelo, descendo para a cidade de Jope, ou seja, Formosa, e encontrou um navio pronto a zarpar para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para a cidade de Tarsis, tentando escapar da presença de Yahvé. Contudo, Yahvé, Deus, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão devastadora que o barco ameaçava arrebentar-se. Olha, a narrativa por si só, ela é extraordinária e maravilhosa. A princípio você descobre no versículo 1 do capítulo 1, a Bíblia nos dando essa informação preciosa: a palavra de Deus veio. E não há nada tão precioso, tão espetacular e tão maravilhoso quando nós descobrimos que a palavra de Deus, ela chegou. Não há nada tão maravilhoso nós pararmos para ponderar o quanto é saudável, o quanto é extraordinário nós temos acesso ao pensamento de Deus, aquilo que Ele imaginou, aquilo que Ele pensou, e agora, ao imaginar, pensar, desejar, Ele compartilha conosco. A palavra de Deus veio, e se a palavra de Deus veio, também nos traz o pensamento de que Deus, Ele é real, de que Deus, Ele fala, de que Deus, Ele dá o destino, de que Deus organiza, de que Deus, Ele tem desejo que é expresso pela sua vontade e pela sua palavra compartilhada conosco. A palavra de Deus veio a Jonas e de quando em quando vem a certos homens. A bem da verdade, em muitas ocasiões, esta preciosa palavra de Deus também veio a cada um de nós. Ela veio a Jonas com um ideal. Ela chega ao coração do Jonas imbuída de uma ordem. Deus disse a Jonas naquela ocasião, de uma forma muito particular e objetiva: Jonas, dispõe-te e vá à grande cidade de Nínive. A grande cidade de Nínive que Deus estava falando nessa ocasião, ela era composta de cerca de 120 mil pessoas. E para percorrer a sua largura, demorava cerca de 3 dias. Um contingente especial de pessoas. E essa cidade pela qual Deus está falando,
estava numa disposição, em uma prática que não agradava o coração de Deus. A Bíblia diz que Deus está falando com Jonas de suas motivações. Deus diz: olha, vá à cidade de Nínive, porque a sua malignidade subiu até a minha presença. E aí nós podemos parar para refletir e pensar que quando a malignidade dos homens sobem até a presença de Deus, o que é que nós esperaríamos que Deus fizesse? Que tipo de comportamento nós começaríamos a pensar que Deus deveria ter? Porque se fôssemos nós desenvolveríamos um tipo de comportamento em face ao pecado. Deus, quando Ele menciona a Jonas o que estava ocorrendo em Nínive, Ele já diz o que esperava que Jonas fizesse. Eu não quero que você vá a Nínive com o dedo em riste. Eu não quero que você vá a Nínive para apontar aquilo que você não deve. Eu não quero que você vá a Nínive para fazer o que não se deve fazer. Eu quero que você vá a Nínive com um objetivo claro. Você vai chegar a Nínive e lá você vai pregar a minha palavra. Exclusivamente fazer aquilo que eu ordenei. Esta é a minha decisão. É a minha vontade. É claro que quando Deus traz essa vontade a Jonas, quando Deus decide e o comunica, isso causar em Jonas, claro, perplexidade, causar em Jonas pensamentos, e Jonas teria que, a partir desse momento, ao admitir o que Deus estava lhe pedindo, mudar suas atitudes, mudar o que pensava a respeito dos ninivitas. Ele precisaria reformular sua vida interna. Até porque Jonas, como um judeu ultranacionalista, defensor dos hebreus, ele era inimigo dos ninivitas. E se há algo que nós não queremos admitir, é que Deus abençoe os nossos inimigos. É que Deus toque na vida de quem fez mal para nós. É que Deus socorra as pessoas que tiveram um olhar enviesado para a nossa família. É que Deus acolha em seu seio e faça com que essa pessoa seja abençoada, quando essa pessoa que Ele propõe abençoar foi a pessoa que pisou em nossa joanete. Porque se tivesse joanete, não pisava. Então, um certo conflito estava armado entre aquilo que Deus estava decidindo e aquilo que Jonas queria. Deixa eu lhe perguntar, quando você pensa nos seus desafetos, sejam eles do mundo ou da igreja, o que é que você queria que Deus fizesse com eles? Senhor, o peixe engolir Jonas foi muito pouco. Muito pouco pelo que ele me fez. Aliás, eu gostaria que o Senhor riscasse o nome dele do livro da vida. Porque lá no céu, se tiver gente assim, esses dias nós começamos a rir, eu, pastor Ismael, pastor Tano Mar, a gente ri muito aqui no gabinete de quando em quando. Então a gente estava rindo demais, porque eu perguntei a ele: Santo Varão, escuta, como é que você resolveu aquele assunto do carro que você tinha, um tipo, eu nem sei que ano que é aquele carro, 1900 e bolinha, enfim, como é que você resolveu? Porque o pastor Antônio Marcos, ele comprou esse carro de um cidadão que diz que é crente. E pagou, e deu cheque, e pé, e trouxe o carro, e não transferiu a documentação. E o Santo Varão gastou dinheiro, não regularizou nada, e tinha um bocado de situação, de dívida, de multa, para pagar, que só a multa já não pagava o carro. E aí ele foi atrás do Santo Varão. Então, meu irmão, tem que resolver, e tem que resolver. E esse negócio de resolver já faz ano. E o carro estava na garagem, enferrujando, juntando, perdendo. O que ele fez?
pegou o carro, foi lá e devolveu. Mas ficou com o cheque guardado na gaveta, entendeu? E aí a gente conversava e eu perguntei, como é que você resolveu o assunto? Pastor, eu devolvi, o carro eu dei para ele e tal, e eu nem sei o que ele fez, mas o cheque está na minha gaveta. E a gente perguntou, e aí, como é que vai ser? Pastor, eu não sei não, mas quando chegar na porta do céu, e quando eu for entrar, eu vou perguntar para o seu Pedro lá, que vai estar na porta lá. Ô, seu Pedro, fulano está aí dentro? Ele está. Então, seu Pedro, o negócio é o seguinte, o senhor está vendo esse cheque aqui? Você está vendo esse cheque aqui? Então, esse cheque aqui, o negócio é o seguinte. E aí, eu vou falar com o Paulo. Ô Paulo, está vendo aquele lá? Aquele lá, está vendo, Paulo? Aquele lá, então, lá tinha um tipo lá na terra, e vivia o Paulo. Ô Elias, está vendo aquele lá? Elias, você sabe que lá embaixo, aquele lá me enganou, entendeu, Elias? Então, ô Moisés, vem cá, Moisés. Não é possível, Moisés, você está sentado na mesa com esse homem. Se você soubesse que esse homem, o trabalho que ele me deu lá na terra, você precisa ver o trabalho que ele me deu. Olha, e para provar que eu não estou mentindo, tem um cheque aqui que ele me deu, que eu dei para ele. Entendeu, Moisés? Você entendeu? Meu irmão, o que é que você quer que Deus faça com os seus desafetos? Veja que Deus fala, Ele fala com Jonas, Ele envia Jonas para falar com a cidade, para pregar aquela cidade. Qual que é a disposição do coração de Deus? Quando Jonas fala a respeito de suas preocupações, capítulo 4, versículo 2, veja o que Jonas diz a Deus. Jonas está falando das qualificações que Deus tem. Jonas está falando do caráter de Deus. Jonas diz, olha, ele desabafa a Deus, dizendo, Eterno, pois não foi exatamente isso que eu disse quando ainda estava em minha casa, nos dando a compreensão de que quando Deus falou com Jonas a respeito do assunto, Jonas ainda estava dentro de sua casa. Então ele diz, olha, não foi isso que eu falei, foi por esse motivo que eu decidi fugir. Eu sabia que tu és misericordioso. Você podia dizer aleluia, querido. O Senhor é compassivo. Você podia dizer aleluia. O Senhor é longânimo, rico em amor, e que ameaças castigar, mas te arrependes. O que é que Jonas esperava quando Deus o chamou para ele chegar em Nínive? O que é que Jonas imaginava? Olha que Deus, em seu amor e em sua graça, foi tão bondoso com Jonas, que foi dizendo as razões do porquê que ele precisava chegar em Nínive. A cidade de Nínive estava afundada em pecado, estava afundada em prática que não agradava ao Senhor, e Deus contemplou, viu, e se compadeceu, e não queria que aquele povo continuasse naquela mesma disposição. Deus podia, ao ver o pecado, a malignidade, Ele podia decidir destruir. E isso estamos falando já no Velho Testamento. Ainda não havia sido inaugurada a época da graça. Mas, a bem da verdade, a graça foi manifestada aos homens a partir da vida de Jesus. Isso não significava que no Velho Testamento Deus não era um Deus de graça, porque Deus não muda, Ele é o que Ele é por toda a eternidade. Ele simplesmente se deu a conhecer aos homens, mas Ele já era aquilo que ele revelou. Cheio de graça, inimigos do povo de Israel, e agora Deus diz, eu quero que você chegue lá, você vai ser instrumento de minha graça, eu vou te usar para operar um milagre no meio dessa turma que você não gosta, dessa gente que você não suporta, dessa gente que você quer ver pelas costas, desse povo que você rompeu relacionamentos. Pastor, mas isso é coisa do Velho Testamento de Jonas, não é não, senhor? Tem alguns aqui que bloquearam alguns irmãos porque não gostou do que falou, não gostou do que viu, não gostou, foi lá no Facebook, bloqueou. Eu não quero nem ver esse distinto, eu não quero nem saber se é da igreja, e se ele entrar por uma porta, eu saio por outra. Cuidado, você pode entrar nessa porta aqui, mas não sei se você vai entrar na porta do céu. Porque para entrar na porta do céu, tem que se dar bem com os irmãos em Cristo. Se é verdadeiro, você podia dizer amém, meu irmão? Amém. Você deu um amém para dentro, né? Que você está em litígio com a turma ainda, não? Conserta, filhão.
Isso não é assunto meu, é seu. A Bíblia diz, deixa a sua oferta, vai lá, peça perdão, arruma antes que o juiz venha. Eu podia ouvir um amém com alegria para fora? Amém. Então veja, Deus fala com Jonas, lhe dá uma incumbência, agora Jonas tem que mudar. Ele tem que mudar procedimento, comportamento. Deus estava falando de vontade, do que ele queria. E veja que quando Deus, ele trata do assunto, capítulo 4, versículo 11, é o último versículo, aqui Deus, ele mostra, ou ele tenta mostrar para Jonas razões do porquê que a graça tinha que estar. Veja, por outro lado, Nínive tem mais de 120 mil seres humanos, que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, entre o bem e o mal, animais inocentes. Não haveria eu de ter pena dessa grande cidade? Olha, a despeito daquilo que você possa pensar, de pessoas que estão lhe trazendo dificuldade, do trabalho, de sua luta pessoal, o que quer que seja, o nosso Deus não haveria de ter misericórdia. O que você pensa a respeito? Será que Deus não tem o interesse de levantar alguém, para não dizer você mesmo, para que através das suas prisões, como as de Paulo, o nome dele seja glorificado em tudo? Ou você está tão preocupado com o desaforo, que se esqueceu, que pode por conta dele, perder a intimidade e a comunhão com o Senhor? Então Deus fala, Jonas, eu sei que você é ultranacionalista, eu sei que você tem as suas convicções, mas eu decidi agir a favor de Nínive, e há uma implicação em minha decisão. A bênção vai chegar em Nínive através de sua vida. Você podia dizer para quem está perto de você, diga assim, Deus, diga para quem está perto, Deus, Ele pode querer usar você, seus recursos, vai dizendo, sua família, seu coração, seus dons, seu talento, para abençoar quem te prejudicou. Por que nós diríamos, Senhor, o Senhor vai eleger fulano, ciclano, bertano, para alcançar quem me prejudicou, quando Deus, então, filhão, lá você tem um pai, uma mãe que te dificulta, mas eu quero usar você para alcançar o coração dele. Você é o Jonas que eu vou enviar para esse trabalho. Você é o Jonas que eu vou colocar no meio dessa família. Você é o Jonas que vai consertar essa situação. Você é o Jonas que vai trabalhar esse episódio. Muito bem. Quem sabe que por conta dessa dificuldade, Deus, com a graça que Ele vai trazer ao seu coração, e você vai fazer uso dela, através disso, você vai descobrir, tanto como Deus é maravilhoso, como por meio da sua luta e daquilo que Deus vai fazer, pessoas que vão acompanhá-lo o resto de sua vida. Gente que era contra, mas por causa da graça do Senhor, você vai provar. Sendo os caminhos do homem agradável a Deus, Ele faz até com que os seus inimigos se reconciliem com Ele. Lá está Jonas. O que é que nós esperaríamos? Deus conta, fala com o Jonas. Deus está decidindo um assunto. E nós falamos em verso e prosa e dizemos aquilo que Deus deseja, aquilo que Ele quer realizar, aquilo que Deus vai fazer, nós proferimos em alto e bom som, agindo o Senhor, quem impedirá? Jonas, meus ideais, minhas razões, meu discurso, quando a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele deseja ter misericórdia, e para ter misericórdia ou alcançar o perdido, Deus não pergunta se está do nosso gosto
ou não, Deus simplesmente, Ele morreu para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O assunto é universal. Então Deus fala com Jonas. Deus chama Jonas à responsabilidade. Então você vê, e seria muito natural a gente parar para pensar, bom, Deus está tratando com um filho, com um profeta, com um homem que conhece o caráter de Deus, que sabe o que Deus quer fazer, então esse homem vai interagir e vai responder de forma positiva. Mas o que nos surpreende é ver Jonas, ele dizendo não a Deus, é ver Jonas, ele não concordando, é ver Jonas tomando uma decisão que o colocaria distante de Deus, a ponto de se prejudicar, porque Deus queria abençoar quem Jonas não concordava. Você está tão disposto a se prejudicar, ao ponto de perder comunhão com Deus, com a família dele, perder céu, e passar por uma situação tão complicada, porque você não concorda com as decisões ou com aquilo que Deus almeja fazer? Jonas sabia quem Deus era, misericordioso, cheio de amor, de graça e verdade. Mas por não concordar com a decisão divina, ele tomou decisão de se afastar. Comumente nós vamos vendo esse tipo de comportamento entre os cristãos, em meio à igreja. Eu não concordo com isso que o pastor está falando. Eu não concordo com a direção da igreja. Eu não concordo, e nesse discurso de não concordo, daqui a pouco essa pessoa nem no meio do santo e da amada igreja se encontra mais. Jonas, ele toma uma atitude, um pensamento entre sua alma, e ele agora está escapando, tentando escapar da presença de Deus. Ele toma essa disposição. E o que nos surpreende é que quando Deus está gerindo uma disposição e dizendo o que Ele quer que se faça, Deus está decidindo um assunto, o que nos surpreende é ver de uma forma clara a contrariedade sendo manifestada, a oposição surgindo. O que nos surpreende é ver de uma forma simples a oposição sendo estabelecida. E mais surpreendente ainda é ver que essa oposição, ela está vindo, não é de Satanás, declaradamente inimigo. Não é do ímpio, que também tem o seu discurso ofensivo. Essa oposição, ela vem de gente que tem intimidade com o próprio Deus, que ouve a sua voz e sabe aquilo que Ele pede. Essa oposição está sendo manifestada por filho, por gente que foi tocada por Deus, por gente que foi levantada por Ele como profeta. Essa oposição está sendo colocada por pessoas que dividem com Deus um certo grau de intimidade e de relacionamento. Mas nós devemos parar para pensar e manifestar hoje em nossa mensagem a ideia de que quando é que não aconteceu uma oposição naquilo que Deus estava realizando a favor dos homens, tendo em vista o benefício do reino. Ora, quando Deus almejou salvar a humanidade, então Ele disponibilizou o seu bem maior, o seu Filho Jesus Cristo de Nazaré, enviando a esse mundo. Então o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus vem, o Verbo se faz carne, e essa encarnação acontece em primeiro plano no ventre de uma mulher chamada Maria. Não demorou muito para que aquela gravidez brotasse em vida e Jesus viesse ao mundo. Lá estava o bem maior de Deus em nosso meio, na forma de um bebê, cuidado por José e Maria. Mas à medida que o plano e a decisão de Deus para salvar a humanidade era desenrolado, descortinado aos nossos olhos, plano profetizado, predito, anunciado pelos profetas, pelo próprio Deus,
através de muitas circunstâncias narradas nas Escrituras. Em meio a tudo isso, nós encontramos lá em Mateus, veja bem, capítulo 1, se não me falha a memória, deixa marcado aqui, capítulo 2, em meio a decisão de Deus. Veja, Jesus vem, existe adoração, magos do Oriente que adoram, anjos que cantam, milícias celestiais, mas em meio a toda essa situação única e sem precedente na história da raça humana, nós já vemos, desde o nascimento de Jesus, você vê a oposição se manifestando. Capítulo 2, versículo 3, por exemplo. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. Oposição. Olha, veja que Deus está decidindo situações que beneficiam a humanidade, o reino, mas em meio às decisões que o Pai toma e envia ao seu povo, à sua igreja, através da boca de um mensageiro angelical como o anjo Gabriel, através de um profeta, através de um homem que ele estabeleceu para que a sua vontade fosse conhecida, como Samuel nos dias de unção de Davi, quando Deus lhe disse: vá à casa de Jessé, porque lá na casa de Jessé eu escolhi alguém segundo o meu coração. Não preciso lhe dizer minhas razões, mas eu quero que você, Samuel, vá até a casa de Jessé. Lá você vai ungir esse moço. Preste atenção, porque eu vou lhe orientar quem é aquele que me satisfaz e me agrada plenamente. Não é Samar, não é esse, não é Eliabe, não é esse, não é esse. Acabaram-se os moços, Jessé. Porventura um pequeno ou menor que não está em nosso meio, traga-o, não vamos nos assentar à mesa enquanto ele não chega. E quando Davi se apresenta, Deus fala com Samuel: é este que eu decidi abençoar por rei, por capitão, por líder de meu povo. Ora, antes que Samuel chegasse à casa de Jessé, Samuel disse ao Senhor: olha, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou à casa de Jessé? Saul, o rei, o líder, vai ficar sabendo e ele vai ordenar a minha morte. A preocupação de Samuel era justa, até porque para Samuel sair de sua casa onde estava e chegar a Belém, chegar à casa de Jessé, tinha que passar pelo quartel-general ou pela cidadela ou a casa de Saul. E Samuel não era uma pessoa que não podia passar nos lugares sem ser notada. Ele era o homem que tinha ungido o próprio rei Saul e já tinha dito a Saul que o reino ia passar de suas mãos. Havia muitos perigos. Samuel disse: Senhor, há perigo na jornada, o que eu faço? Você vai dizer que você chegou àquela família para fazer um banquete e sacrificar. Essa é a direção que eu estou lhe dizendo. Samuel podia dizer: olha, é perigoso, tem risco de vida, o senhor decidiu, mas o senhor está expondo a minha vida a um assunto muito delicado. Samuel também poderia dizer a Deus: Senhor, eu já renunciei às minhas funções de liderança. O senhor esqueceu na Assembleia em Mispa, quando eu disse ao povo de Israel: olha, a quem eu defraudei, a quem eu prejudiquei, a quem eu tomei algo emprestado e não devolvi, quem foi? E a Assembleia solenemente respondeu: a ninguém. Senhor, eu agora estou de férias, eu agora tenho idade avançada, não é mais meu assunto. Saul é o rei. Se o senhor não gosta de Saul, que o senhor faz uma veia horta dele entupir e leva ele logo, é. Agora o senhor deseja que eu vá ungir um novo rei na casa de Davi com Saul vivo? Não é mais fácil o senhor levar logo esse homem que o senhor não quer?
e depois me deixar livre para eu fazer o que eu tenho que fazer? Olha, quando Deus decide um assunto, Ele pede algo, Ele não está pedindo sua opinião. Ele não está dizendo, olha, tá bom meu filho, é assim o assado. Deus só está lhe dizendo, faça o que eu estou lhe falando. No seminário, quando nós estudávamos, o professor dizia, se Deus mandar você sentar, não pergunta se tem cadeira, sofá, o que quer que seja, apenas sente. Deus fala, você vê Deus decidindo, e tantas implicações à nossa volta para obedecer, e tantas oposições àquilo que Deus deseja realizar, tantos argumentos, muitas vezes, até justos do ponto de vista humano. Mas quando nós colocamos os argumentos humanos à frente de Deus, nós estamos dizendo que Deus não tem poder para operar um sobrenatural. Nós estamos dizendo que o milagre está condicionado a uma série de fatores perfeitos. E será que se todos esses fatores concordarem absolutamente em grau, gênero e número para aquilo que queremos, nós vamos dizer que foi um milagre? Ou quanto mais duro e difícil for, maior louvor a Deus e maior expressão de adoração nós vamos ter em nossa alma e vamos dizer, milagre, dedo de Deus na história. Deus decide. Era de se esperar que Jonas, o profeta, agarrasse a decisão. Era de se esperar que não tivesse essa discussão. Mas Jonas, ele se torna uma pessoa que com a sua atitude diz, não, tudo menos isso. Estou até disposto a comprometer meu relacionamento com o Senhor, porque eu não concordo e não vou aceitar. E aí Jonas parte para fugir da presença de Deus. Mas é interessante e bonito você observar o texto, porque Deus tem as suas formas de tratar com os seus filhos. Porque com o inimigo, ele esmagou a cabeça dele na cruz do Calvário. Mas com o filho, Deus ainda trata com uma tempestadezinha para pôr ele no lugar. Veja o que Deus faz com um filho desobediente, um filho que não deseja ouvir o pai, um filho que quer dizer eu sei mais do que o Senhor, um filho que diz não é do meu jeito. Então Deus, e aí Jonas começa a fugir, foge. Você podia dizer para quem está pertinho de você, para de fugir, olha para quem está perto de você, para de fugir, olha, para de fugir, porque se você não parar de fugir, Deus tem a sua forma de tratar com o Senhor, com a senhora, com a nossa família e com a nossa casa. Basta Deus dar uma sopradinha no tempo nosso. Basta Deus balançar um pouquinho as ondas onde a nossa embarcação está navegando. Basta Deus colocar no nosso barco uma pessoa que está brigada com Ele. Olha, que Jonas paga uma passagem, ele compra, ele está dentro de uma embarcação. Agora dizendo, eu quero ver Deus me obrigar, porque eu tinha que ir para tal lugar, eu já estou para outro lugar, já estou dentro de uma embarcação. E eu fui tão esperto que eu coloquei os ímpios para me proteger de qualquer míssil que Deus possa mandar. Quero ver o que Deus vai fazer. Aí Deus dá uma soprada no vento, começa a ter umas indisposição estomacal, começa a ter uma crise de labirintite, começa a girar tudo. A vida começa a ficar meio enjoada. Começa a ter que tomar certos remédios porque não tomava antes, agora tem que tomar para proteger o estômago, porque tudo que toma faz mal. Começa a achar que vai morrer. Tempestade. Será que Deus não está soprando, não? Dá uma perguntadinha, papai do céu não está tratando com a gente não? Pergunta quem está perto, papai não está tratando com a gente não? Não está tratando com a gente não? Se não está, você pode esperar que vai soprar, porque Deus está tratando porque Deus decide. Será que alguém aqui não pode observar? Veja que a tempestade, versículo 4 do capítulo 1, a tempestade que veio foi soprada por quem? Quem soprou? Quem soprou, gente? O próprio Deus. Forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade devastadora e o barco ameaçava arrebentar-se.
Olha, querido, tudo ia muito bem até então. Mas aí Deus falou com você, Deus abençoou sua vida, deu uma direção, e você resolveu dizer não, e você resolveu não, eu não concordo, é do meu jeito, é da minha forma, mas Deus tem a sua maneira de tratar com cada um de nós, e aí Deus vai despindo a nossa vida de todo potencial, aí Deus vai quebrando algumas coisas que são sustentação para a nossa vida, aí a nossa embarcação vai perdendo força, aí a turma que viaja com a gente começa a dizer, olhar para a gente, mas escuta, o que você fez é muito certo mesmo, esse negócio que você fez aí, você comprou esse carro, falou com Deus, não falou? Eu falei para não comprar, 60 parcelas, falei, não, negão, a tempestade chegando, eu quero ver agora, eu quero ver, e aí o povo começa a pôr dedo na gente, e é assim, e aí Deus sopra, e aí ou você trata com ele, ou você reconhece, ou o barco vai afundar. Tempestade veio, Deus está tratando, e se você observar o que está acontecendo, versículo 5, olha, todos os marinheiros foram tomados de pânico, passaram a clamar a seu próprio Deus, lançaram o mar à carga do navio, com o propósito de deixar a embarcação mais leve, e Jonas, se refugiado no fundo, no porão do navio, se deitava e dormia profundamente. Jonas estava lá, indiferente e querendo ficar alheio a todo o movimento e toda a crise que estava acontecendo, como se dissesse, olha, esse assunto não é comigo, esse não é um problema meu, eu decidi, e agora eu decidi, e ninguém vai me arrancar daqui. Ninguém vai fazer eu mudar meu pensamento, ninguém vai fazer eu mudar a visão que eu tenho desse povo, absolutamente ninguém. E a crise lá, e todo mundo lutando para salvar alguma coisa, prejuízos acontecendo, discurso, clamor, e Jonas indiferente, alheio a todo problema, quando ele bem sabia que a disposição de seu coração, com relação àquilo que Deus falou, disse, era contrária. Totalmente contrária. E tudo estava acontecendo porque Deus havia decidido um assunto. Ora, na qualidade de Deus, de soberano que o nosso Deus é, e nós atribuímos louvores a Ele dizendo, Senhor, e quando falamos de Senhor, estamos tratando de senhorio, de alguém que se assenta no alto, sublime trono, nós devemos imaginar e pensar e nos alegrarmos em Deus, pelo fato dele ser Senhor, soberano. E como Deus soberano que é, Ele decide a história, e a nossa história está em suas mãos. E Ele não erra, Ele não falha, Ele é fiel, Ele é verdadeiro, e Ele é maravilhoso. Ele decidiu enviar seu Filho, e o fez em amor, e a Bíblia diz, Deus prova o seu amor para conosco, tendo o seu Filho sido entregue a cada um de nós, por paixão, e morrendo na cruz do Calvário, para o louvor da glória do nome do Senhor. Livro de João diz, Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu próprio Filho, mas à medida que Deus entregou em amor, decidiu o seu plano salvífico, oposição se levanta, pessoas criticam, não acreditam, não é assim, não é o Filho de Deus, onde se viu, não pode, pode, não é. E se é de um valor menor. Não, é o Filho de Deus, único e maravilhoso. Deus decidiu preparar um lugar para o seu povo. Ora, nas Escrituras foram declarados esse assunto, ou declarada essa verdade em assunto, quando a Bíblia diz, não se turbe vosso coração, creia em Deus, creia também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, você esteja para todo o sempre. Na casa de papai, ele decidiu
colocar muitas moradas. E essas moradas têm uma finalidade. Ela é feita exclusivamente para os seus filhos. E não há ninguém que possa dizer que os seus filhos não vão de habitar essas moradas. Ruas de ouro, lugar indescritível, Nova Jerusalém, a habitação de Deus, onde não tem sol, porque Ele é a própria luz que alumia tudo. Deus decidiu. E aí a canção que vem do Anderson Freire que diz: eu vou morar no céu, 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 eu vou morar no céu. Se você sabe que Deus decidiu ter moradas no céu, que Deus decidiu a respeito do inferno, qual é a sua posição? Qual é seu posicionamento? O que você vai fazer com relação ao assunto? Não concordo. Olha, meu irmão, você concorde ou não, o céu está lá e o inferno está lá. Você precisa tomar juízo e uma disposição em sua alma para entender o plano de Deus e se adequar à verdade divina, porque Deus já decidiu. E eu quero glorificar o Senhor hoje à noite, porque eu vou morar no céu. O Papai do céu me deu esse privilégio e essa alegria. E lá, o que eu vou descobrir é aquilo que está no texto sagrado. Jamais olho algum viu, jamais ouvido algum viu, jamais alguma pessoa imaginou no coração, pensou e disse aquilo que Papai preparou para o seu povo, para a minha vida, para a sua vida, para os santos que estão cultuando o Senhor nesse dia em diversos lugares. Deus preparou algo indescritível. Ele decidiu. E se você tem a marca do Cordeiro nos umbrais de sua porta, então você pode descansar seu coração, porque um dia ao soar da trombeta, você vai morar com Deus para todo o sempre. E não tem inferno, não tem diabo, não tem luta, não tem oposição, não tem quem queira, não tem quem impeça, não tem quem diga não quando Deus decidiu o assunto. Tem oposição? Tem. Mas agindo Deus, quem impedirá? Você podia dizer aleluia hoje à noite? Você podia dizer glória a Deus hoje à noite? Olha, um dia Deus decidiu ser por nós. Ele decidiu ser pela minha vida, pela sua vida, de maneira que a Bíblia diz: olha, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você podia dizer: Deus decidiu ser pela minha vida, pela minha família. Você podia dizer aleluia hoje à noite? A Bíblia diz que, olha, quem nos separará do amor de Deus? Deus decidiu que nada vai nos separar. Por que você está preocupado? Por que você está encafifado, imaginando, será que eu vou mesmo, eu não vou? Olha, Deus decidiu. Ele decidiu. Como Ele decidiu em sua palavra um dia voltar para buscar a sua igreja. E em sua decisão, Ele nos trouxe esse alerta: eu não vos deixarei órfão, eu vou voltar para vós outros. Então disse através da boca de João, livro de Apocalipse: eis que venho sem demora, eis que venho sem demora, ao soar da última trombeta, eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa, eis que eu vou voltar, eu venho sem demora. É por essa razão que nós desenvolvemos um comportamento que agrada o coração de Deus. É por essa razão que você não se rende aos apelos do mundo. Você põe para fora o mundo do seu coração. Você tira das suas vistas aquilo que embaça a visão do Cristo ressurreto e que atrapalha você enxergar a santidade de Deus. Você tira do seu convívio aquilo que macula a sua santidade e a pureza de sua alma. Você não deixa entrar na sua casa Big Brother. Você não deixa entrar na sua casa Babilônia. Você não deixa entrar na sua casa programas nocivos. Você não deixa tudo aquilo que é roda de escarnecedor, machuca seu coração, porque você é cidadão do céu. E Deus decidiu. Olha, Deus decidiu muitos assuntos. Seu filho veio, ele está preparando moradas, ele vai voltar, mas Deus decidiu como é que nós devemos viver nesse mundo. Ele decidiu. Vamos ver rapidinho, 1 Tessalonicenses, vamos lá.
Você podia dizer aleluia, porque nosso Deus é um Deus de personalidade, é um Deus firme, é um Deus maravilhoso, é um Deus poderoso. Deixa Jonas aqui, queridão, marcado, dentre tudo que Deus foi falando. Veja, você tem que ler com cuidado, não imaginando que Deus escreveu isso para você. Deus escreveu isso para o seu povo, Deus escreveu isso para os seus filhos e para a humanidade. Quem é que aceitou a Jesus Cristo como seu suficiente Salvador e vai morar no céu, se encontra aqui hoje à noite e pode dizer aleluia, onde está? Muito bem, Deus decidiu onde é que eu vou passar a eternidade. Você pode dizer aleluia, Deus já decidiu onde eu vou passar a eternidade. Eu não vou ficar reencarnando. Olha, na vida passada eu fui uma princesa da 5ª dinastia de Hammurabi na Pérsia. Eu fui, na geração passada, eu fui o cantor Michael Jackson, porque eu tenho uns negócios, não sei o quê. Eu fui não sei o quê. Ninguém fala que foi pingaiada, que não prestou lá para trás. Ninguém fala que foi cachorro, borboleta, minhoca, ninguém fala. Só fala que foi a rainha, não sei da onde. Aí você fala, mas minha irmã, você pecou demais. Porque olha, você deu uma guinada aí que só Jesus. Porque de princesa virar o que você virou, o que você cometeu? Eu? Não, senhor. Papai do céu disse quando a gente descansar, porque o homem está ordenado, morreu uma vez só, depois segue-se o juízo. Ele decidiu como é que é. Então o que vão dizer por aí? Se tem uma luz, se você vai virar uma bolha, um passarinho, uma gaivota, um papagaio, que você fala demais. Eu não sei, meu irmão. Ou você vai ser um bicho preguiçoso, que você é preguiçoso até para trabalhar. Eu não sei. O que eu sei é que Deus disse que nós vamos morar com Ele toda a eternidade. Ele decidiu o assunto. Agora tem um bocado de gente se levantando, oposição, brigando. E alguns das vezes dentro da própria casa dele. Pô, Senhor, eu gosto tanto aqui da minha vida. Como é que eu vou deixar minha Brasília amarela? Que assunto é esse aí? Gosto não. Quero não. Veja, querido, Deus decidiu vários assuntos, inclusive o que Ele espera de mim e de você. Então veja, capítulo 4, 1 Tessalonicenses. Vamos ver o que Deus... O que ele decidiu. Ele falou de sua vontade para Jonas. Quantos podem dizer amém porque ele falou para Jonas que ele queria? Jonas podia reclamar. Dura coisa é quando você não sabe o que Deus pede. Dura coisa é quando você tem que caminhar no escuro. Mas quem anda com Deus nunca caminha no escuro. Quem anda com Deus nunca caminha de forma cega. Porque Deus é luz e quem anda com Ele anda na luz. Tem direção, tem claridade, tem clareza. Sabe o que Deus pede. Você podia dizer aleluia porque Deus fala o que Ele quer de nós. E olha o que Deus diz. Capítulo 4, versículo de número 1. Irmãos amados, já vos orientamos acerca de como viver, a fim do que? De agradar a Deus, de fato assim estáis caminhando. Vocês podiam dizer aleluia, agradar a Deus, agradar a Deus, agradar a Deus. Então, versículo 3, a vontade de Deus é esta. Qual que é a vontade de Deus? Vosso quê? Por isso, afastai-vos da onde? Da onde, gente? Da imoralidade sexual. Cada um de vós saiba viver com seu próprio cônjuge em santidade e honra. Aperta a mão do marido ou da mulher aí, dona. Não dominados pela paixão de desejo sem controle, à semelhança dos pagãos que não conhecem a Deus. Quanto a esse assunto, ninguém seduza ou tire proveito de seu irmão, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já vos advertimos com toda a certeza. Pois Deus não nos convocou para a impureza, mas para a santificação. Esta é a decisão de Deus com relação à nossa pureza, nossa vida. Deus decidiu. Quer morar nas ruas de ouro? Quer morar na casa que Ele está preparando? Quer que Ele venha buscar você? Muito bem, eu também quero. Mas Ele decidiu que sem a santificação, sem a pureza, ninguém verá o Senhor. Ninguém. Seja profeta Jonas, ou seja uma pessoa que diz que não tem responsabilidade ministerial em área nenhuma. Ninguém. Absolutamente. Mas pastor, como é que eu posso alcançar essa pureza?
Intimidade com o Senhor. Intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Fogo no altar. Alma aquecida em Deus. Relacionamento com o Pai. É você, ao receber a preciosa pessoa do Espírito Santo, porque você se consagra, se dedica, você não acessa o que não pode acessar. Você não fica pensando que não pode pensar. E você dá honra a Deus, aos irmãos. Você trabalha e mantém um coração aquecido na pessoa do Espírito Santo. Ora, vamos observar mais um pouquinho, capítulo 4 ainda, querido. Capítulo 5 ainda, capítulo 5. Veja só, versículo 14 ou 12. Caros irmãos, vos suplicamos que dedicais toda a consideração para com os que se esforçam no ministério, os quais vos lideram e aconselham no Senhor. É para você fazer o que com gente que lidera e aconselha no Senhor? O que é para você fazer? Brigar, pôr o dedo, falar mal, é isso que Deus está mandando? Então, Deus está mandando você ter alta consideração. Essa semana, se você quiser mandar um presentinho para o pastor, estou aceitando. Alta consideração. Veja, vamos falar que tenhais na mais alta estima, expressando vosso amor e reconhecimento pela obra que realizo para convosco. Caminhar em paz uns com os outros. É para você fazer o que com o irmão? Caminhar de que jeito? Ó, pastorzão, mas o cara falou de mim, da minha família, da minha mulher, da minha roupa. E, olha, você não é responsável pelas ações dos outros, você é responsável pelas suas ações. Você entendeu? Se você não quer ir para o céu, não impeça a mim, porque caminhando eu vou para Canaã. Pergunta para quem está pertinho de você. Deus mandou a gente procurar paz com todos. Mandou procurar paz. Ah, não concordo. Deus decidiu. Ele decidiu. Não é meu gosto, nem seu gosto, porque é bem na verdade tem uma turma aí que eu não quero ter paz, mas Deus diz que vai ter paz. E olha, você ora, eu disse de manhã, ora para que lá no céu Deus não coloque esse ninivita por vizinho seu por toda a eternidade, cantando alto, fazendo barulho, e lá toda a eternidade sendo seu vizinho. Está dizendo misericórdia, né? Está assim no marido, está vendo? Falei. Ó, se arruma que vai ser seu vizinho lá no céu. Eu quero ver como é que você vai resolver esse assunto. E outra, Paulo vai passar toda manhã lá para ver como é que está funcionando esse negócio. Vamos para frente, gente. Versículo 14. Vos exortamos a que admoesteis quem? O sonolento. Consoleis os desanimados. Ampareis os fracos. E seja paciente com todos. Será que Deus decidiu alguma coisa aqui a nosso respeito, a favor do povo dele, a favor da comunidade? Deus decidiu alguma coisa? Deus diz para você ter paciência com quem, gente? Com todo mundo. Tem hora que só a graça de Jesus. Tem hora que você fala, Senhor, eu já perdi minha paciência, não aguento mais, já falei 200 vezes. Hoje, quando eu vinha para cá, para a igreja, eu tinha dito para a Manuela, filha, vai pentear o seu cabelo. Então, corre para cá, Gabriel, Fabiano e tal. Daqui a pouco eu olho e está lá a Manuela. Mamãe, eu achei, filha, faz 10 minutos que eu pedi para você pentear o cabelo, menina. É tão difícil entender o que o papai está pedindo. Porque tem hora, irmão, o dia a dia a gente vai aprendendo a lidar com os filhos. Filha, você não está entendendo, minha filha. Toda vez que fala uma coisa, filha, e você vai fazer daqui a pouco. Daqui a pouco, mas filha, tem horário, filho. Tem horário, filha, tem horário, tem horário. E a paciência foi embora. Mas aí você vai e Deus diz, então, isso acontece, não é não? Mas eu estou lhe dizendo que você tem que ter paciência com todo mundo. Você vai ter que ter paciência com gente que distrata a sua casa. Você vai ter que ter paciência com gente que distrata o seu ministério.
Você vai ter que ter paciência com liderança, que às vezes ela é amarga em determinado momento. Você vai ter que ter paciência com seu marido. Eu não ouvi nenhuma irmã dizer amém. Está com medo, né, filha? Você vai ter que ter paciência com a sua mulher. Você vai ter que ter paciência. Olha os irmãos aí desaforados. Você vai ter que ter paciência com o seu filho. Ele é espetacular. Seu filho é uma joia. Seu filho é uma riqueza. Seu filho é uma bênção. E foi Deus que fez ele. Agora você precisa aprender a lidar com aquilo que Deus te deu. Alguns vão aqui desafiar você naquilo que Deus te deu. Você agradece ao Senhor. Obrigado, São Varão, pelo conselho. Eu vou observar. Bênção do Senhor, está me ajudando. Vou contar para Deus, falar com Ele. E vou me certificar se isso é fato. Pode ser que seja uma verdade. Pode ser que seja intriga, pode ser que não seja, mas quando você for ser provado, entenda o que Deus pede do seu coração, porque pode ser uma prova para você crescer e subir a um patamar diferente. Nesse patamar, Deus te abençoar. Paciência, vamos para frente, gente. Versículo 15, o que manda Deus? O que Deus decidiu? Evitai que ninguém retribua mal com o mal, mas encorajai que todos sejam bondosos uns para com os outros. Você podia olhar para quem está perto de você e dizer, ó, Deus mandou você ser bom comigo. Olha para quem está perto de você. Deus mandou você ser bom comigo. Deus mandou você ser bom comigo. Deus mandou você ser bom comigo. Deus mandou. Você podia tirar essa cara emburrada. Você podia tirar essa situação injustificada. Essa perseguição doida. Você podia parar de ficar pegando no meu pé porque eu deixei a camisa, não deixei a camisa, que eu pus, não coloquei, o sapato, a calça. Tenha santa paciência. Deus mandou você ser bom comigo e paciente comigo. Eu vou arrumar, mas eu tenho o meu ritmo. Ai, meu Deus do céu. Aí você vai, oh meu Deus, tenha misericórdia, tenha ajuda, pronto. Tem uma turma aí que pegou a borracha, essa parte vou apagar da mensagem, Senhor. Vou deletar. 16, conservai permanentemente a vossa alegria. Acabou esse com isso não, meu irmão. Deus decidiu, disse para você conservar a alegria. Orai constantemente. Essa é boa. Se você não está fazendo o que Deus mandou você fazer, é até porque você já não está nem orando. Deus mandou e te deu certas responsabilidades. Amar tua mulher, submissa ao seu marido, cumprir com o que você prometeu. Se você não está fazendo, até orando você não está mais. E se está, sua oração nem respondida é mais, porque a Bíblia diz que se o marido não souber tratar a esposa como vaso precioso que é, suas orações são até impedidas. Adianta orar não, filhão. Se você não arrumar a sua vida com a sua dona, ó, oração não sobe nem 5 centímetros do chão. Então, para frente, gente. 18, dai graça em toda e qualquer circunstância. Você podia dizer aleluia, porque Deus decidiu você glorificar em toda e qualquer situação. Você podia dar glória. Tem alguma situação que te aborreceu alguns dias atrás? Você podia hoje à noite, em nome de Jesus, dizer, Senhor, eu quero te agradecer, te louvar. Eu reclamei, falei, briguei, mas hoje o Senhor diz que eu tenho que glorificar. Eu não sei a razão, não estou perguntando. Se o Senhor mandou, eu vou obedecer. Glorificar, glorifique em todo o tempo, porque esta é o que, gente? Versículo 18, essa é o que, gente? É a vontade de Deus. Você podia glorificar a Deus hoje à noite pela tristeza? Você podia dizer aleluia por ela? Você podia dizer aleluia pela alegria hoje à noite? Você podia dizer aleluia pela porta fechada hoje à noite? Pela porta aberta? Você podia dizer aleluia hoje pela crise, pela dificuldade, pela novidade, por aquilo que você não compreende? Quantos podem dizer aleluia hoje à noite pelo improvável, pela surpresa, pela luta, por aquilo que você não gosta, pela afronta, pelas pedras? Você podia dizer aleluia hoje à noite? 19, não apague o fogo do Espírito. Não despreze as profecias, examine todas as coisas. Afaste-se de toda forma do mal.
23, vale a pena, a gente vai caminhar para o final. Que o próprio Deus de paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, vossa alma, vosso corpo sejam mantidos de que maneira? De que maneira, gente? Irrepreensíveis. Até quando? Até quando? Até a vinda. O que é você ter uma vida irrepreensível? Atitudes que Deus aprova. Que Deus olha e diz: é meu filho amado, quem tem um prazer. Deus decidiu com Jonas o que ele queria. Surpreendente que Jonas, um filho, dentro de um relacionamento, dizendo não. E não, e fugindo, tumultuando, se mostrando indiferente. Vamos para o texto de novo para a gente ir finalizando. Indiferente. Orgulhoso, duro. A Bíblia diz que certas pessoas, pela sua dureza, serão quebradas de tal forma que não haverá conserto. Duro, dormindo, indiferente, questionado, descoberto mais tarde, fazendo o que não devia. Ele conta a sua história, versículo 8 do capítulo 1. E quando descobrem a sua história, versículo 10, os homens dizem: que foi o que você fez? O que você fez? Fugindo da presença de Deus. Jonas, um filho, numa disposição contrária. Surpreendente que às vezes nós, como homens e mulheres de Deus, dificultamos muito mais o trabalho que Deus deseja realizar do que o próprio adversário ou do que o próprio ímpio. Se não me memória, o livro Cartas do Inferno, lá havia um diálogo entre Satanás e um de seus asseclas, um de seus demônios, e Satanás dava uma ordem para que viesse tumultuar o trabalho e a igreja, e aí o demônio disse a Satanás: não precisa, porque eles mesmos resolvem o assunto sem a gente ter que interferir. Não surpreende às vezes que dentro da estrutura do Senhor, tem gente que se levanta contra aquilo que Deus quer fazer, a obra do Senhor e o caminho que Ele já decidiu que deveria ser. Que Deus ajude a minha vida e a sua, querido, em nome de Jesus, a não agirmos com diferença, a não agirmos com as nossas implicações, com aquilo que pensamos. Deus nos deu livre-arbítrio, claro, mas não pense que ao ter o livre-arbítrio não seremos julgados por Ele. Não pense que ao ter a nossa manifestação de vida, que Deus não vai observar e vai dizer: meu filho, eu já tinha decidido o assunto, bastava você entender, admitir e viver pelo caminho que eu declarei, até porque em minha palavra está escrito: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para o meu caminho. Deus decidiu. Jonas nesse estado. Nos surpreende agora ver Jonas no fundo do oceano. E para ponderar o que estava acontecendo, quando os homens vê a tempestade terminando, versículo 14, porque Jonas disse: olha, a razão de resolver o assunto é me colocar para fora da embarcação. E depois de lutarem muito para que isso não acontecesse, Jonas é colocado para fora, com muito temor daqueles marinheiros que disseram a Deus. Versículo 13, depois de remar muito, sem sucesso, e o mar cada vez mais tempestuoso, suplicaram a Deus dizendo, versículo 14, ó Senhor, eis que nós te rogamos, não nos deixe morrer por conta da vida deste homem, não nos culpe por sangue inocente, porque tu, ó Yahvé, fizeste como te aprouve fazer. Depois de lutarem muito por Jonas, chega à conclusão de que Jonas não podia mais estar naquele barco. Não podiam ser condescendentes com o pecado de Jonas. Deus estava tratando com Jonas, mas afetando todo mundo que viajava naquele barco.
E é interessante você pensar que quando nós começamos a ponderar sobre o que Deus está fazendo, como Ele quer salvar a humanidade, envolvendo a nossa vida, nós lutamos tanto pelo próximo ou pelo outro, que chegamos às vezes a colocar em risco a nossa própria vida e estrutura, por não compreendermos o que Deus deseja fazer com cada um, com cada pessoa. Esses marinheiros sabiam do que Jonas tinha feito, ouviram o seu conselho, mas ainda lutavam pela sua permanência para ver se conseguiam descobrir um caminho diferente. Mas Deus estava tratando com Jonas. E quando Deus está tratando com alguém, não se intrometa. Não se coloque entre Deus e a pessoa e o tratamento que está vindo. Deus estava tratando com Jonas, um fugitivo, até então displicente, não queria falar com Deus, fugindo, não orava. Interessante ver que os marinheiros oravam, mas Jonas não. Chegaram ao limiar do assunto, não tem jeito. Tem que ter um rompimento de estrutura, de vida, de aliança. E aí Jonas é colocado para fora. Olha, sua responsabilidade maior é zelar pela saúde e integridade de sua vida. Com relação aos Jonas que estão em nosso barco, eles são assuntos de Deus e não nosso. Jonas cai no oceano, história se encerra, os marinheiros ficam perplexos porque a tempestade passa, e agora diziam: Deus realmente é grande. O que será que Jonas fez para aborrecer tanto a Deus? Que até a tempestade veio. Esse homem era casca grossa, desobediente. Fato que para aqueles marinheiros, a história de Jonas terminou no fundo do oceano. Possivelmente, não há texto que nos afirme isso, mas podemos pensar que nunca mais encontraram Jonas na vida. Até porque aquela embarcação ia para um lado e Deus pediu para que Jonas fosse para outro. Mas o fato é que Deus tinha interesse em Jonas. E aí Deus prepara uma situação e dá sobrevida a Jonas. E essa sobrevida estava lá no ventre de um peixe. Ele ganha um tempo de sobrevida dentro de um peixe. Versículo 17, versículo 17, está lá. O mar se aquietou, os homens adoraram o Senhor. Versículo 17, um grande peixe engole Jonas, e agora está dentro de um peixe, numa situação complicada. De quando em quando nós vemos algumas situações acontecendo, e as pessoas dizendo: vai que já vai tarde, estrupício, coisa ruim, inimigo. Mas Deus ama os Jonas dessa vida. E Deus tem projeto e plano. E em muitos casos Ele concede sobrevida a certas pessoas. A questão é que quando Deus nos concede sobrevida, tempo, Ele espera que o nosso coração se dirija até a sua presença. Veja o que Jonas faz com a sua sobrevida. Capítulo 2, versículo 1. Jonas podia continuar dizendo de forma indiferente: não sou eu, não quero, não aceito, não vou, e morrer lá dentro do peixe. Mas quando o aperto vem, o que Jonas faz dentro do peixe? Ele orou e pediu a misericórdia de Deus. E Deus decidiu salvar Jonas. Deus decidiu salvar Jonas. De tal forma que o versículo 9, ele diz: te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças, o que prometi cumprirei fielmente. Eis que Yeshua, a salvação, vem do Senhor. E Deus ordenou que o peixe colocasse Jonas na praia. Não é
Problema seu e nem meu o que Deus vai fazer com os seus opositores, ou com quem diz não, ou com quem tumultua. Não é assunto nosso, é assunto de Deus. Se Deus quiser salvar quem você não gosta, para dizer que você deveria ter apreço por todo mundo, mas se Ele escolher salvar, não é assunto seu. Muitos anos atrás, papai está aqui, ele é testemunha. Muitos anos atrás, eu era garoto, nós ouvimos do púlpito um servo de Deus dizer assim: se fulano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Disse de púlpito, porque dizia dos missionários americanos, porque estava aborrecido com eles. Meu irmão, se Deus decidir salvar os americanos, e se você não gostar disso, você pode escolher seu caminho. Porque Deus decide, e agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus decidir salvar sua família, quem vai impedir? Se Ele decidir abençoar seu filho, quem vai impedir? Se Ele decidir abrir a porta para sua casa, quem vai impedir? Se Deus decidir tratar conosco através de uma circunstância difícil, quem é que vai impedir? Que o seu coração hoje descanse na autoridade maravilhosa do Senhor, na direção de Deus, e que o seu coração tenha prazer em obedecer e não ser oposição para aquilo que Deus está realizando nesses dias para a glória do seu santo nome. Que a nossa oração seja essa: Senhor, que eu não seja empecilho para a graça do Senhor alcançar minha família, que eu não seja empecilho para a graça do Senhor alcançar o meu filho, que eu não seja empecilho para a graça do Senhor tocar as comunidades à volta, que o Senhor me use a despeito das dificuldades que eu vou encontrar, para a glória do seu santo nome. E quando elas baterem à minha porta, as pedras chegarem, que eu possa dizer, a semelhança de tantos homens que enfrentaram as suas contradições em sua época: louvado seja o nome do Senhor por tudo que Ele tem feito. Os meus olhos permanecem fixos no Senhor, e a minha vida não vai se prestar ao trabalho e à ideia de Deus falar ao nosso coração, e eu desenvolver um comportamento que não seja o da obediência à sua maravilhosa voz, que soa em nosso coração.